Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Luísa. Eu sou Mari. E hoje nós vamos conversar sobre Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o livro e o filme. O livro, publicado em 2005, póstumamente, foi escrito pelo autor sueco Stieg Larsson, e o filme foi dirigido por David Fincher, o mesmo diretor de O Clube da Luta, livro e filme que a gente já comentou aqui no podcast, estrelado por Daniel Craig como o protagonista Mikael Blomkvist e Rooney Mara como Lisbeth Salander. E uma sinopse breve aqui, eu acho interessante você entrar nesse livro, nesse filme, sem saber muita coisa, que foi o meu caso também, eu não sabia quase praticamente nada quando eu comecei a leitura. O que eu posso dizer é que vai trazer então a história do Mikael Blomkvist, um jornalista, que ele acabou de meio que ser demitido, ele tá envolvido num escândalo, e ele vai ser então contratado por um milionário, já muito idoso, pra fazer uma investigação. O episódio de hoje é uma recomendação de um ouvinte, o Flávio, que mandou mensagem pra gente no Instagram e indicou, então, o livro pra gente conversar aqui. Nós agradecemos bastante a indicação. E caso você tenha também uma indicação pra fazer de um livro, de um filme, de uma série que você queira que a gente comente por aqui no podcast, é só mandar no Instagram, @contrapontocast. E então, começando com as nossas opiniões sem spoiler do que a gente achou do livro e do filme, eu já posso dizer que eu gostei, mas eu não amei. Eu tinha altas expectativas, porque eu já tinha recebido essa indicação antes, e pelo que eu vejo, ele é favorito de muita gente. Toda vez que eu vejo falando desse livro e desse filme, sempre vi muita gente comentando. Aqui, especificamente, tô falando do livro. O primeiro ponto, assim, que eu não gostei tanto é que ele é bem lento, mas de um sentido que não é bom, sabe? Não é um lento que a gente vai descobrindo aos poucos. Assim, tem uma certa lentidão que eu gosto no livro, mas ele não tem um ritmo linear, sabe? Ele vem de pontos altos e baixos. Acho que, principalmente, o começo tem muita informação acontecendo, muita coisa acontecendo, e você fica, meu Deus, eu demorei muito pra passar dos primeiros 10%, assim, dos primeiros 15%. Teve momentos que eu li muito rápido, por exemplo, 70%, 60%, eu li muito rápido, então você percebe aí que não tem muito bem uma consistência no ritmo do livro. E eu acho que demora muito pra pegar um embalo, sabe? Eu gosto, por exemplo, quando ele vai investigando aos poucos, a gente vai descobrindo as coisas, mas tem momentos que eu sentia que eu tava perdendo meu tempo, sabe? Parecia estar me enrolando. Eu acho principalmente quando ele fala da parte de economia e toda a discussão dele do caso, eu ficava muito entediada mesmo nessa parte. Mas a parte da investigação em si, tanto que quando foi revelado realmente o intuito do livro, o que tá na sinopse, por assim dizer, eu fiquei muito empolgada com a leitura. Eu gosto muito de uma das personagens principais, que é a Lisbeth. Eu gostei muito de acompanhar ela, apesar de ela não ter uma história, assim, muito leve, né? Ela tem uma história bem pesada, mas ela é uma personagem muito interessante. Eu gosto de ver o desenvolvimento dela. O protagonista, o Mikael, né? Ele tem altos e baixos pra mim, como o livro. Tem momentos que eu gosto dele, tem momentos que eu não gosto. Ele me pareceu muito um espelho do autor. Eu achei muito isso. Principalmente quando fui pesquisar mais sobre o autor, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre a história dele. Parecia muito que ele tava colocando, assim, de si, toda a parte dele. Acho que quando a gente comentar com spoilers, eu acho que eu vou conseguir elaborar melhor meu pensamento sobre o personagem principal. Mas eu não gostei tanto dele assim, eu achei ele mais ou menos. E como ele é o narrador do livro, por assim dizer, não narrador, mas ele é o foco principal. Ele é narrado em terceira pessoa, né? Em terceira pessoa, né, o livro. Mas como ele é o foco principal do livro, eu tinha momentos que eu ficava, eu quero ver mais da Lisbeth. Eu acho que tem um bom desfecho. Muitas das coisas eu não fiquei tão impressionada assim. Tinha coisas que eu já tava pensando antes no que iria acontecer. Teve coisas que me surpreendeu bastante. Mas, como eu falei, isso tem pontos positivos, pontos negativos. Eu gostei de ter feito essa leitura. No final de tudo, assim, da minha opinião, sem spoilers aqui, eu posso dizer que eu recomendo. O que eu posso fazer aqui é dar uma vez de gatilho de estupro. É isso. Sim, falando do filme, né? E falando do filme, eu gostei bastante do filme. Me surpreendeu muito. Eu acho que o foco do filme, muito mais na investigação, melhorou bastante. Tira todo aquele peso da parte de economia, tipo, a economia da Suécia, que eu tava... Quê? Eu não... Acho que, sei lá, talvez uma pessoa da Suécia que tenha mais um background de tudo da Suécia tenha tido, sei lá, um entretenimento maior com isso. Pra mim não foi tanto, porque acaba discutindo coisas que são lá diretamente do país e que eu não tava muito a par. Teve coisas, por exemplo, que eu gostei da história da Suécia, a história do nazismo da Suécia, eu achei muito interessante. E agora, da parte da economia, eu fiquei meio entediada, como eu falei. O filme tira basicamente tudo isso, não tem muito essa discussão. Então foca muito na investigação, então fica muito melhor. O desfecho do filme é um pouco diferente do desfecho do livro, mas ainda assim é um bom desfecho. Eu acho que eu entendi muito bem porque o diretor, o roteirista, teve a intenção de mudar um pouco o final. Como eu falei, é um bom filme, eu gostei. Na verdade, é um ótimo filme, né? Nem bom filme, é um ótimo filme, eu gostei bastante mesmo. É um filme muito longo, né? De 2 horas e meia, eu acho, mas que me prendeu, sabe? Mesmo
sabendo de tudo, eu gostei das atuações, da direção muito boa. Eu acho que ele pegou o livro e fez um bom material daquilo. Eu acho que muita coisa que eu for falar vai ser um pouco do que tu já falou. Eu tive impressões muito parecidas. Mas, enfim, no geral, eu achei, concordo muito com o que Paula pontuou de que o livro, no início, é muito lento. Sinceramente, pra mim, o livro só começou em 30%, porque antes de 30% eu tava super perdida no que tava rolando. Porque, assim, é um livro muito grande. Eu acho que eu nunca li um livro tão grande nessa vibe, assim, de romance policial, de investigação e tal. Mas eu entendo porque ele meio que começa, né? Foi até o que o Paulo comentou, de tipo assim, ele tá meio que contando duas histórias diferentes em que um ponto elas se encontram. Então, faz sentido que o livro seja grande porque ele meio que vai narrando, assim, e alternando. Só que isso no início é muito confuso. Eu lembro que eu não entendia nada. Eu ficava, meu Deus do céu, essas pessoas aqui conversando, do nada muda. E o cara e a menina, não sei o que, eu, calma, não tô entendendo nada. Demorou bem uns 30%. Eu acho que eu só comecei a realmente pegar ritmo em 30% do livro, por aí. Então, assim, outra coisa que Paula pontuou, e eu posso trazer mais pontos específicos aqui, que, assim, eu entendo ele ser grande, mas eu acho que ele tinha como ter sido reduzido, porque realmente tem coisas que são muito desnecessárias. Eu lembro que eu olhava e ficava, eu não quero saber esses detalhes. Tem uma parte que ele fala muito, nossa, quando ele chega logo lá, né, no norte da Suécia, ele fica, não, porque hoje estava menos 45 e depois virou pra menos 11, estava frio e não sei o que, e eu, tá, mas isso não me importa, diga que estava frio e passa pro que tá acontecendo de verdade. Tem uma parte também que o computador dela quebra, que ela faz uma descrição, parece uma venda, pô, tá vendendo um computador com não sei o que, com tanto de memória e tal, e eu, sim, mas continue, sabe? Mas que eu acho que de certa forma, sei lá, torna uma história meio que mais real, eu não sei dizer, tipo, ele dá esses pequenos detalhezinhos, faz parecer uma coisa muito, muito palpável, assim. E aí, desde o início, desde que eu comecei a ler e percebi isso, eu fiquei, caramba, vai dar um filme muito bom, eu tenho certeza que o filme vai ser ótimo. E eu fiquei falando pra Paula, né, tipo, caramba, eu quero ver como vai ser o filme, quero ver como vai ser. Tanto que eu terminei e já fui assistir o filme, foi direto. Eu falei pra Mari, chamei Mari pra assistir antes de ter terminado o livro. Fiz Mari para assistir mais tarde, vou terminar aqui agora, assim, correr e a gente assiste. Mas, pronto, quando passou dos 30%, eu percebi menos esses detalhes e eu comecei a me envolver de fato na história. Começou, porque esses 30% é quando ele começa a dizer de fato o que é a investigação, o que é que tá acontecendo no livro. E aí eu comecei a ficar mais próxima. E aí, a partir daí, parecia um outro livro, porque ele começou a me prender muito. Isso de tá dando pequenos detalhezinhos, mas sem fazer ficar, por exemplo, muito sugestivo quem fosse a pessoa, sabe? Então ele ia soltando uma coisinha e eu ficava, caramba, tem uma pista, mas não me levava a canto nenhum. E aí vinha outra e eu ficava tentando pensar. E isso me prendeu bastante na história. Aí pronto, com relação aos personagens, não me peguei muito a nenhum. Eu ficava muito perdida, de verdade, assim. Não gostei muito do Michael, Mikael, enfim. Ele... personagem questionável. Eu acho que a mulher, que esqueci o nome dela agora, é muito questionável também. Lisbeth. Não, a outra, que é a best de Mikael. A Erika. Érica, pronto. A Érica também, eu ficava assim, sabe? E todo mundo é muito nhen pra mim. Só, a única pessoa que eu peguei muito apego no início foi o diretor de Lisbeth, o cara aqui, meio que... Sim, eu acho que todo o arco dela, assim, com os personagens que estão em volta dela. Pois é, o pessoal mais legalzinho. Aí pronto. Até a família, assim, o pessoal da família realmente não tinha como gostar, né? Mas foi isso. No final de contas, eu gostei muito da leitura. Inclusive, obrigada a Flávio, porque esse é mais um daqueles que eu não teria lido se não fosse por causa do podcast. Eu provavelmente não teria nem chegado perto desse livro, assim, pra ler. Mas eu acho que no final foi uma leitura muito positiva. Eu acho que teve um saldo bastante positivo pra mim. Eu gostei de ficar entretida e procurando quem é que seria a pessoa. Eu achei o final, assim, pra mim, teve partes, como o Paulo falou, foi algumas coisas eu já tinha noção, mas outras foi bem surpreendente. E teve muitas coisas ao longo do livro, no geral, que foram muito surpreendentes. Isso que Paulo falou do estupro é um momento que eu não esperava. Quando eu li, eu já estava no meio e eu, o que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? E fica muito intenso, muito rápido. E então, eu acho que é um livro que traz também pontos bem interessantes pra gente estar conversando. Então, acho que foi bastante positivo. Eu não li o livro, né, como as meninas, porque não tava com muito tempo pra ler. Mas eu assisti o filme e eu tava aqui antes, né, da gente começar, falando que eu gostei muito do filme. Inclusive, eu gostei muito, nem falei. Mas eu não preciso falar, eu esperava muito do filme e supriu meus expectativas, isso. Parabéns, Luiz. Agora pode continuar. Esqueci de falar do filme. Eu gostei muito do filme, assim. Eu não esperava que fosse tão longo, né? Quando eu vi que era longo, assim, o Luiz já tinha me falado que era uma leitura cansativa, né? Fiquei, meu Deus, o livro vai ser cansativo. O filme vai ser cansativo também, né? Mas não é assim, eu acho que até passou rápido, porque eu fiquei muito presa ao que tava acontecendo, sabe? Eu gosto muito de filme, assim, policial, sabe? Eu gosto muito, eu fico muito entretida. E eu acho que esse principalmente, né? Porque eram basicamente dois investigadores, né? Trabalhando juntos, basicamente, pra resolver esse caso, né? Eu curti muito também essa dinâmica, como o jeito que ela foi retratada também no filme foi muito legal. Mas eu queria dizer que, como eu já sabia também que era do mesmo diretor do Clube da Luta, eu fiquei muito assim, com uma síndrome de impostor, sabe? Todo mundo era suspeito pra mim. Eu duvidava até da minha sombra, sabe? Assim, olhava e ficava...
Todo mundo aqui é suspeito. Mas é isso, foi muito legal. Eu gostei muito do filme. Antes de entrar na discussão com spoiler, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, que eu acho que é importante, no caso desse livro. O autor, Stieg Larsson, ele foi um jornalista e escritor sueco. Ele ficou famoso, então, por essa trilogia de livros, a Millennium. Os livros, eles foram publicados, como eu falei no início, póstumamente, que depois que ele já tinha morrido. Após, então, a sua morte súbita, em 2005. A trilogia, ela acabou sendo um sucesso de crítica e de público em todos os países que ela foi lançada. E no caso do seu país de origem, na Suécia, 1 em cada 4 pessoas já leu pelo menos um exemplar da série. O Stieg Larsson, ele foi um dos mais influentes jornalistas e ativistas políticos suecos. Ele nasceu dia 15 de agosto de 1954 e ele se interessava bastante na sua infância por ficção científica. Larsson também trabalhou como fotógrafo e foi quando se envolveu com o ativismo político de esquerda, que ele então se tornou membro da Liga Comunista dos Trabalhadores. Suas convicções políticas, bem como seu trabalho jornalístico, levou a fundar a Swedish Expo Foundation, fundada para reagir ao crescimento da extrema-direita e a cultura da supremacia branca em escolas entre os jovens. Quando não estava em seu trabalho na agência, ele pesquisava de maneira independente o extremismo da extrema-direita na Suécia. Larsson logo se tornaria fundamental na documentação e exposição da extrema-direita e de organizações racistas no país. Justamente por seu posicionamento político e por denunciar a extrema-direita, Larsson se tornou alvo de ameaças de morte ao longo de vários anos. Ele morreu dia 9 de novembro de 2004 em Estocolmo, após um infarto aos 50 anos. Dizem que ele resolveu subir 7 lances de escada após o seu escritório na sede da revista Expo, que estava com o elevador quebrado. E apesar de terem existido especulações de sua morte ter sido encomendada, a hipótese foi logo descartada, pois a dieta de Larsson consistia basicamente em café, cigarro e comida processada. Sem contar que havia casos de infartos fulminantes na família. O autor ele tinha planejado originalmente 10 livros da série Millennium e ele completou apenas 2 e quase um terceiro quando começou a procurar as editoras. Na época de sua morte em 2004, apenas 3 livros haviam sido concluídos. E, embora aceitos para a publicação, nenhum havia sido impresso. Os livros então foram publicados postumamente, como a série Millennium. Então o autor não viveu para ver o sucesso que foram seus livros. Em 2013, um outro escritor e jornalista sueco foi contratado para continuar a série Millennium. O novo livro foi publicado em 2015 com o título A Garota na Teia de Aranha. O 5º livro foi publicado em 2017 e o 6º em 2019. Temos então uma série de livros que só os 3 primeiros foram escritos pelo autor Stieg Larsson. E eu quis falar um pouquinho aqui sobre o autor, não só por causa dessa história da publicação, mas também por conta dos seus ideais e da sua profissão. Como eu falei, eu senti que o autor estava colocando de si no protagonista e toda aquela história do jornalismo sueco e tudo mais, da questão da economia, eu tava achando muito assim, ele sabia muita coisa sobre isso. E aí quando eu pesquisei fez muito sentido. Tava com cara de uma pessoa que queria fazer um tipo de denúncia e de colocar coisas à vista. E você vê com o personagem do Mikael, né, ele é um jornalista íntegro e tá atrás de revelar a verdade acima de tudo e de revelar toda essa questão da economia da Suécia, de como funciona e da história do extremismo. Então tudo isso me parecia muito pessoal. Por isso que quando eu pesquisei fez muito sentido e eu quis falar um pouco dele, porque realmente eu acho que ele colocou de si, tanto nos relacionamentos, né, como eu achei engraçado, uma coisa que eu posso fazer até uma crítica, não sei se vocês concordam, que acho que não tanto no filme não tá tão presente isso, eu até gostei disso. Toda mulher que aparece fica com o Mikael, toda vez é isso, e assim, pros relacionamentos, tipo, super abertos, super ok com isso, assim, a Cecília, né, e depois vem a Lisbeth, do nada, assim, ele tem que estar com a mulher e tem que fazer, só que, não sei, ele me pareceu um pouco esquerdomacho às vezes, eu fiquei com essa impressão dele, porque o livro tem toda essa pegada de denunciar a violência contra mulheres e como as mulheres são tratadas, principalmente mostrando a situação da Lisbeth. Então, quando mostra esse Mikael, assim, todo pró-mulheres, e aí depois ele fica todo, assim, sabe, ele não pode chegar no lugar que as mulheres ficam, meu Deus do céu, quem é este senhor de 50 anos super arrasando? Não dá mais pra se esconder de esquerdomacho nem no livro. Eles estão em todos os lugares. Eu fiquei muito incomodada com isso, sabe? Eu também. Inclusive, eu achava que não ia rolar ele com a
com a Lisbeth, justamente porque não faz sentido, vai, ela é super nova e ele lá uns 50, tá ligado? Eu fiquei, pô, não é possível, né? E aí depois acontece, eu fiquei... E no filme nem tem ele com Cillian, mas é muito do nada. Sério, do nada. É tipo assim, quando ele fica com Cillian, ele tá com um relacionamento aberto dele lá com Erika. Ao mesmo tempo já tá uma coisa assim, com Lisbeth e tal, não chegou a nada específico ainda. E aí fica com Cillian, o querido. É muito do nada. Pois é, tanto que eu gostei muito quando ele tirou essa parte da Cillian, pelo menos no filme, né? Mas, falando um pouquinho da Lisbeth, trazendo um pouco pra discussão o título, né? Os homens que não amavam as mulheres. Eu acho que o autor falha um pouco nessa discussão, não inteiramente. Eu acho que ele faz uma boa discussão, mas eu acho que ele não é totalmente feliz em tudo que ele propõe. Como eu falei, acho que ele bota muita coisa. É economia na Suécia, é nazismo na Suécia, é extrema-direita, e aí mulheres. Acho que ele tentou colocar muita coisa no livro. Ficou muito carregado de propaganda política e de ideais que ele acredita. Eu acho que ele inflou muito isso. Quem quer apenas uma investigação policial não vai ter só isso. E eu não tô dizendo que não tem que ter essas coisas, mas eu acho que foi demais. Às vezes perde um pouco o foco da narrativa. Tanto que quando o livro tem o seu desfecho, assim, da investigação, eu achei que ia concluir, mas tava em 90%, 88%. E aí tem uns 10% que é só a parte de fechamento da questão da economia, da revista dele, da matéria que ele publicou. E aí fica um negócio muito chato. Eu fiquei... Passa do ponto, né? Pra mim já deu, sabe? Eu tava, tipo... Eu terminei, tanto que eu botei o final do livro em audiobook pra ficar só escutando mesmo, porque eu não conseguia nem mais ler. Eu fiquei, tipo, o meu interesse já tinha perdido, sabe? Eu acho que quando você quer falar de muita coisa, você acaba não falando de nada. Fica um monte de assunto ali jogado e você não fala de nada, sabe? Eu acho que faltou um foco principal. Você perguntar sobre o que é o livro. Você fica, sobre investigação? Mas também não é só sobre isso. E você fica, beleza, você quer falar sobre a situação das mulheres? Ok. Essa situação da parte da economia e tal era totalmente dispensável. Tanto que não apareceu muito no filme e ficou perfeito. Pelo título do livro, ele poderia muito bem ter só abordado essa questão das mulheres, ter trazido um pouco da história, realmente, porque essa parte da extrema-direita, do nazismo na Suécia, faz sentido pra história, porque faz parte da história da família. Eu achei isso muito interessante, tanto que ficou... eu acompanhava isso e ficava muito intrigada na história, querendo saber mais, sabe, sobre essa história, porque a gente nunca ouviu falar sobre nazismo na Suécia, como é que foi, como é que a Suécia foi afetada por isso, porque a gente esquece que foi uma guerra mundial, e principalmente na Europa, né, que afetou muito a Europa, mas que realmente a gente não conhece muito essa parte da história. Então pra mim foi muito interessante ver como o autor construiu toda essa família, né, com base nisso tudo. Toda vez que ele ia falando de cada integrante da família, a história de cada integrante, eu ficava muito intrigada. Toda a atmosfera da ilha, toda aquela coisa assim, isolada, uma ilha onde mora ali uma família que tá envolta nessa nuvem de um passado obscuro, né, um passado que envolve nazismo. Então toda essa atmosfera foi muito bem trabalhada, foi um dos pontos positivos, mas eu acho que no final falta um pouco de foco a mais nessa questão de trabalhar os homens que odiavam as mulheres, né, os homens que não amavam as mulheres, que é o título também original em sueco. Na história da Lisbeth, eu acho que toca muito nesse assunto. Eu fiquei pensando bastante sobre a história, principalmente a história da Lisbeth, com a questão do tutor dela e de como ela é tratada, né, como ela tá com 22, sei lá, 23 anos, né, e as pessoas não... por conta de toda a criação dela e como tudo que ela fez, assim, do passado dela, que eu acho que vai contar mais, parece, no segundo livro da série. A gente não tem tanto, assim, do passado dela nesse livro, mas a gente já vê que ela vem de uma história que ela não teve muito aparato familiar pra ajudar ela, pra ela se desenvolver bem. Então ela se tornou a pessoa que ela é, basicamente fazendo tudo sozinha. E como ela acaba tendo a sua liberdade, né, os seus direitos, tudo controlado pelo Estado, e como o Estado trata essas mulheres, né, como o Estado vê essas mulheres. Então toda a relação que ela tem, você vê quando o tutor dela, que é o bonzinho, morre não, tem um derrame, né, e vem aquele outro, eu já tava pensando que vinha merda pra cima dela. Não esperava que ia ser aquilo realmente, que foi toda a situação do estupro, que, nossa, sério, eu fiquei muito mal depois. Foi terrível. A segunda cena, né? Mas você vê como se enxerga, né, essas mulheres, como tá a situação dela. E fica aquela velha discussão, aquela mulher doida, ela não sabe cuidar de si mesma, e aí tem que ter um homem no estado pra controlar tudo isso. Eu lembrei muito do caso atual que teve agora, né, o de Britney, o Free Britney, de como depois de todo o escândalo dela ter se quebrado mentalmente, né, o pai dela assume então todo o dinheiro, toda a carreira dela, e depois dela ter se restabelecido, a luta que foi pra ela retomar os rumos da vida dela, né. Então eu fiz bastante essa comparação, porque é um livro escrito no início dos anos 2000 e é uma discussão que a gente ainda tem hoje, e com uma pessoa assim tão famosa que a gente não pensa que vai acontecer isso com essa pessoa, sabe? E acontece, a gente vê toda
quem acompanhou, pelo menos, viu como é que foi toda a situação de Britney, né? Como ela ficou à mercê de outros homens e principalmente o pai dela, né? Como essas pessoas tiveram no direito de tomar conta da carreira dela e do dinheiro dela. E como a gente vê isso, vem de uma cultura nossa, né? Que a mulher se casava e se tornava propriedade do marido. Se não era propriedade do pai, era do marido, do irmão. E sempre estava à mercê de outros homens controlando a própria vida. Eu tô bem curiosa Fiquei bem curiosa a respeito da história dela, do passado, enfim. Porque eu acho que justamente trouxe muito do título do livro. Não é simplesmente o caso que ele tava resolvendo ali, mas acho que em pequenos pontos o livro sempre toca nessa questão de como as mulheres são maltratadas, independente de se é família, se é o governo e tal. Sempre tem essa questão que não é só abordada nesse livro, né? O que eu tava pensando é que quando tava falando disso de você casa, vira propriedade, eu imediatamente me lembrei de Evelyn Hugo. E aí, eu acho que realmente é uma coisa que tá muito intrínseca na sociedade da gente, tanto que, né, a gente vê livros e livros aí que trazem esse ponto. O livro sempre traz no início do capítulo, né, os dados, né, quantas mulheres sofrem assédio, morrem por seus parceiros, sempre tem esses dados trazendo. Eu acho que no final faltou um pouco mais dessa discussão pra fechar o livro, sabe? Acho que como eu falei, o livro termina com essa questão da economia da Suécia e com toda essa discussão da matéria dele. E eu fiquei, sabe? Realmente não fechou como deveria, assim, fechou com o que começa o livro, né, que é com essa discussão, mas que não traz à tona a grande questão que pra mim parecia ser principal. Acaba que o livro termina meio... o livro começa meio e termina meio sabe? Você fica com esse gosto. Nunca vi uma definição tão precisa. Se o livro, na minha opinião, se começasse com isso e terminasse com isso, né, ficaria uma linha narrativa muito mais concisa e traria uma discussão muito maior e mais impactante. Eu até marquei uma citação sobre isso no livro, que ele diz: privar uma pessoa do controle de sua vida, ou seja, de sua conta bancária, é uma das medidas mais degradantes a que pode recorrer uma democracia, ainda mais quando se trata de uma jovem. É degradante, mesmo que a intenção seja considerada boa e socialmente justificável. As questões de tutela, portanto, são um problema político que pode se revelar bastante delicado, cercadas de disposições rigorosas e controladas por uma comissão de tutelas. Sobre a questão da agressão também, o autor diz aqui: desde a maioridade, Lisbeth Salander não conhecia uma única garota que, pelo menos uma vez, não tivesse sido forçada a realizar algum tipo de ato sexual. Eram abusos cometidos quase sempre por namorados mais velhos que, usando alguma persuasão, davam um jeito de conseguir o que queriam. Pelo que ela sabia, tais incidentes resultavam às vezes em crises de choro e raiva, mas jamais uma queixa levada à delegacia. No mundo de Lisbeth, era quase o estado natural das coisas. Enquanto mulher, ela era uma presa autorizada, sobretudo a partir do momento em que vestia uma jaqueta de couro preto e gasto, tinha piercings na sobrancelha e tatuagens, e um status social nulo. Não havia por que derramar lágrimas por isso. E essa citação traz a questão de que das mulheres, né, da denúncia das mulheres, porque essa mulher não denuncia, e aí traz muito bem esse lado dela, né, de como elas não denunciam porque não vai dar em nada. É uma coisa que a gente vem tentando mudar aí aos poucos, né, mas que ainda tem muito para evoluir. E uma última citação que vai trazer, então, nossa próxima discussão também. Quando se revela, então, no final, né, quem cometeu tudo isso por trás, que era o Martin, né, por trás disso, pergunta, né, por que essas mulheres? E ele responde: porque é muito fácil. Mulheres desaparecem o tempo todo. Elas não fazem falta a ninguém. Imigrantes, prostitutas russas, milhares de pessoas passam pela Suécia todos os anos. São essas mulheres, então, que, como ele falou, ninguém dá falta, né? Então é muito fácil pra ele simplesmente matar e ninguém vai dar queixa disso. Então a gente já pode mergulhar aqui, então, no grande mistério, né? Pra mim foi a parte mais empolgante, assim, de ler. Quando o Henrik, né? Ele vai contando toda a história, eu fiquei muito intrigada. E quando ele fala, quero que você investigue o assassinato, quem matou a minha sobrinha, eu fico, uau, e aí o que vai ser agora? Realmente foi... Aí o livro começou, eu fiquei, caramba, agora vai começar. Eu acho que o mistério é muito bem construído. Eu já tinha dito antes, né? Toda a atmosfera, a questão da família, e como todo mundo é não confiável, né? Eu ficava, toda pessoa que aparecia dessa família, tem uma coisa estranha com essa pessoa. Eu acho que a única pessoa que eu não suspeitei foi o velho nazista lá, o irmão mais velho dele, que morava sozinho na casa. O pai de Cecília. Eu esqueci o nome dele, mas eu não suspeitava dele porque tava muito óbvio. O cara, obviamente, odiava qualquer pessoa que não fosse branca, nazista, né? O cara, uma pessoa totalmente detestável, chamou a própria filha de vagabunda, né? E eu fiquei, meu Deus, obviamente não é esse cara, tá muito óbvio. Então, realmente, foi a única pessoa que eu não
duvidei. Mas de resto, todo mundo pra mim foi suspeito. A Cecília, quando apareceu, eu tava muito suspeitando dela. Quando ela começou a ter um caso com o cara, eu fiquei muito suspeito. O Martin também, pra mim, foi um suspeito. Eu suspeitei de muita gente, até do advogado. Eu também. Eu suspeitei até... Pronto, até a menina que morreu, eu suspeitei dela e tava desde o começo, não foi, Luísa? Logo quando mostra, assim... Claro que na hora eu não tava, tipo, falando muito sério, mas foi uma desconfiança que eu tive, né? Quando mostra a questão dos quadros lá, né? Que ele continua recebendo e tal. Na hora, assim, que mostrou, eu acho que é uma das primeiras cenas do filme, assim. Eu já falei, ela não tá morta, não. Ela está viva. Aí, sendo que o pessoal foi investigar e tudo mais, eu fiquei, então se tá tendo essa investigação toda, talvez ela, né? Ela não esteja viva ainda, né? Mas, tirando isso, eu suspeitei de todo mundo também. Eu lembro que eu comentei isso com Paula. Eu lembro que... isso é uma das coisas que pra mim tava muito lógico desde o início também, que ela não tava morta. Eu lembro até que a gente comentou de que provavelmente ela tava, sei lá, trancafiada em algum lugar, escrava sexual, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas eu não cheguei... Tipo, eu cogitei que ela podia estar simplesmente também, sei lá, tentando mandar algum sinal pra ele. Mas eu também, tipo, desde o início imaginei que ela não estivesse morta. Agora, com relação aos suspeitos, tipo, eu suspeitei muito do advogado dele, não sei porquê, mas sei lá, às vezes ele ficava meio, não, acho que é melhor vocês irem, tá ficando muito sério, sabe? A mesma vibe do Martin, assim, eu ficava, por que você quer que ele vá embora, sabe? Mas, pronto, Cillian, eu suspeitei dela por um tempo, depois quando ela começou a ficar muito perto do Henry, não, do Michael. Quando ela começou a ficar muito perto do Mikael, eu comecei a ficar, eu acho que não é ela não, porque isso aqui é só pra, tipo, deixar a gente curioso, sabe? Porque ele ficava, eu tenho que comentar com ela, tenho que questionar, e não questionava porque, eu estou dormindo com ela. Aí eu ficava, tá, então não é ela não. Aí eu fui próximo, né? Mas quando eu descobri que era o Martin, eu fiquei bastante surpresa. Tipo, eu suspeitei, assim, dele um pouquinho, mas nada muito forte, sabe? Quando eu descobri, eu fiquei, caraca, babado. A parte que me surpreendeu mais não foi a parte do Martin, mas o que me surpreendeu foi o fato de ele não ter sido a pessoa que realmente que matou ela porque ela não tava morta, né? Mas todo o desfecho dela, né? De Cillian ter... Foi Cillian que ajudou? Não, foi a outra, a Anitta. A Anitta ajudou ela, né? Quando essa Anitta começou a aparecer, eu comecei a desconfiar dela, que tinha alguma coisa assim, que as duas estavam ali em complô, enfim. Mas eu suspeitava que tinha uma coisa muito estranha com esse Martin. Eu sabia que ia ter alguma coisa estranha com ele. Não sabia o que exatamente, mas isso me pegou de surpresa, o fato de a história em si não ser bem um assassinato, né? De ela ter escapado, porque a gente sabia que ela descobriu alguma coisa, que ela tava investigando alguém da família, que ela sabia alguma coisa. Então eu imaginei que fosse algum dos homens. Eu falei pra Luísa, eu não desconfiei tanto da Cecília. É Cecília ou é Cília? Eu não lembro agora. É, Cecília. Cecília, porque o nome do livro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Então tinha que ser homem, sabe? Eu acabei não desconfiando das mulheres em si. Todo homem que apareceu, eu ficava, olha esse homem. Pois homem. Depois que eu me toquei nisso também, que eu fiquei, caraca, tem que ser homem, né? É verdade. Não, porque antes de Paula tocar nesse ponto do título, eu pensei que, sei lá, ela podia ter fugido com a seita, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas depois que eu me toquei que era, os homens que odiavam as mulheres, então foi um homem, realmente. E aí uma coisa, o nome dela não é Harriet, não, sei lá, alguma coisa assim. Isso mesmo. Né? Pronto, tá tão lembrando. Pois toda a história do Martin, né? Como ele fazia aquelas coisas e... toda a história da família, né? Porque o pai iniciou... Eu acho... uma das coisas que eu queria ter mais era mais informação sobre isso. Eu não queria que o Martin tivesse morrido, assim, sido atropelado. E não... Acho que faltou um pouco mais de, sei lá... Contar um pouco mais dessa história. Eu acho que ficou muito também na suposição também. Não sabia direito o que tinha acontecido. Obviamente, quando ele encontra a Harriet, né? Uhum. Quando ele encontra a Harriet, ela conta muito a história dela, do ponto de vista dela e tal, mas eu acho que faltou muito mais a questão do Martin também. Eu acho que faltou um pouco de história, porque acabou que ele foi atropelado não, ele sofreu um acidente de carro, né, e depois ele vai encontrar a Harriet, ela conta a história dela, e aí vai depois pra aquele, pelo menos no livro, né, pra aquela confusão lá da revista. Eu senti um pouco mais de calma nessa parte, assim, da revelação e da história e tal. Eu pelo menos senti isso. Calma, eu só queria falar uma coisa do final. Porque no final do livro, isso não aparece no filme também. Que a Lisbeth se apaixona, né, pelo Mikael. E aí fica aquela coisa, ela vai lá falar com ele, enfim. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também. Tipo, caraca, queria ver como vai ser no outro livro. Porque se eles ficarem juntos vai ser muito esquisito, entendeu? Mas eu não sei como seria uma resolução, porque eu sinto que tá muito convergindo pra isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem esse negócio de Erika, enfim. Mas eu achei bem nada a ver. E eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceria depois. Eu não achei que chegaria a esse ponto dela me confessar, sabe? É porque nem mostra tanto no filme, mas no livro ela fala, eu estou apaixonada, eu amo ele, e ela vai lá e compra um negócio pra ele, enfim, eu
tudo bom. É É, bem... todo mundo se apaixonando por esse cara, né? Eu fico, ai, Pelo saco. cinquentão, véi. Ah, uma última coisa que eu queria falar, que eu fiquei com muita pena do Henrik, velho, que ficou o tempo todo sofrendo, querendo encontrar a Harriet, e ela lá viva, sabe? Eu fiquei com muita pena dele, porque ele parecia ser um cara muito bom, sabe? Por tudo que ele transmitiu, assim, eu fiquei com muita pena dela e muita raiva também, porque toda essa situação, né, por causa do Martin, o Martin lá vivo, matando as mulheres, e o cara lá sofrendo, o Henrik sofrendo e Harriet estando lá na Austrália, né, porque tem essa diferença entre filme e livro, que a Harriet tá na Austrália, construiu toda a vida dela lá. E essa foi a nossa discussão sobre os homens que não amavam as mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigada, Flávia, por essa indicação. Se vocês tiverem alguma indicação, vocês podem mandar pro nosso Instagram, @contra.cast. Aproveitem e nos sigam também por lá, para ficar por dentro das novidades. O podcast agora tá passando por uma instabilidade. Os episódios que antes eram toda sexta-feira, agora aparecem aí do nada. Mas eu prometo que vai se estabilizar. Ainda não sei como vai ser, se vai ser realmente toda sexta-feira, se vai ser de 15 em 15 dias. Ainda tô vendo. Mas não desistam de nós. Nós voltamos aí com episódios para vocês e até a próxima. E hoje nós vamos conversar sobre o... Vem na hora. E hoje... Você quer brincar? Hoje o clima da Suécia está a menos 10 graus com ventos fortes. Cuidado ao apenas sair de isso. casa. Pode estar nevando. Se for sair de casa, use guarda-chuva.